Momento do Patrimônio. Os bens materiais e imateriais da URGS pela rádio da Universidade 1080 AM. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. No programa de hoje, pela segunda vez, o meu colega Diego De Vincenzi vai sair do papel de entrevistador para o de entrevistado e nós vamos continuar a conversar sobre a história da universidade com ênfase no seu patrimônio material. Eu vou repetir o currículo dele para quem não ouviu o programa da semana passada. Diego é licenciado e mestre em História pela URGS, sua dissertação versou sobre a nossa Faculdade de Medicina e atualmente está fazendo doutorado, também aqui na URGS, com temática relacionada à história política do Rio Grande do Sul. O Diego entrou no setor de patrimônio histórico no ano passado e, motivado por esse trabalho, foi aprofundando seus estudos sobre a história da universidade. Boa noite, Diego. Boa noite, Guta, tudo bem? Boa noite para os ouvintes do Momento do Patrimônio também. Diego, no programa da terça-feira passada, tu começaste a nos contar a história da URGS desde a criação dos primeiros cursos superiores, formados no Rio Grande do Sul no final do século XIX, até a sua federalização em 1950. Falaste também sobre a primeira geração de prédios históricos da universidade. Bom, Guta, inserida nesse processo de federalização, nós vamos ter uma grande expansão do patrimônio edificado da URGS a partir da década de 1950. E nós temos, então, o que a gente denomina de segunda geração dos prédios históricos, que compreende prédios construídos na década de 50 e 60 com inspiração do movimento modernista que acontecia aqui no Brasil. Então, a gente tem, em 1954, a construção do prédio da reitoria, ele inicia em 54, é concluído em 57, já no segundo quarteirão, porque esse primeiro quarteirão, que estava mais vinculado, mais próximo às ruas do centro, ele já está todo ocupado, né, pelos prédios da primeira geração. A reitoria, então, passou a abrigar a administração, centralizou as atividades sociais, acadêmicas, até as formaturas e os bailes, e as grandes apresentações culturais passaram a ser feitas dentro do prédio da reitoria. Isso é importante citar desde a criação da UPA, né? Essa ideia de integração dos cursos prescindia também preconizava que existiriam intensas atividades culturais, em maior número, questão da formação de centros literários, a criação de torneios esportivos, a criação de cursos e conferências de extensão, tudo isso está vinculado com essa ideia de universidade também, né? Ela não se limita simplesmente às questões mais administrativas, né? Isso é importante entender dentro desse ideal de universidade que está sendo formado, né? A gente tem também dessa segunda geração a Faculdade de Arquitetura, que é concluída em 1958, a Faculdade de Educação, o prédio da Facet, que é concluído em 64, o prédio da Engenharia Nova, que é concluído em 1960, a Faculdade de Ciências Econômicas, que é de 54, e a gente tem uma questão curiosa, porque o local onde a Faculdade de Ciências Econômicas está hoje em dia era o antigo Colégio Júlio de Castilhos, que era um prédio monumental, que hoje provavelmente faria parte da primeira geração de prédios históricos da URGS, né, extremamente decorado e ornamentado. Ele foi destruído por um incêndio em 1951, parcialmente, segundo consta nas notícias, né? Mas se decidiu não se restaurar, não se reconstruir, e as bases todas foram destruídas e foi feita a Faculdade de Ciências Econômicas já com esse toque modernista, concluída em 54. Diego, os prédios do Campus Saúde também fazem parte da segunda geração de prédios históricos, não é? Exatamente. O Campus Saúde foi idealizado na década de 1950 e ele está exatamente dentro dessa ideia de expansão universitária, cada vez mais forte, expansão física e estrutural. Inclusive, nós temos, fora do primeiro e segundo quarteirão, a gente já tem, por exemplo, também até o IA no centro, o DAD, que é o Departamento de Artes Dramáticas também, que vão adentrando pelo centro, né? A URGS também vai ocupando espaços propriamente das ruas do centro, né?
E fora isso, nós temos então a ideia do campus da saúde. A implantação dele foi em 1953, o início do processo, né? Mas se prolongou por cerca de 10 anos. Porque um dos principais problemas é que o projeto teve que enfrentar más condições do terreno, porque era uma área alagadiça, né? um banhado mesmo. E também houve problemas, segundo a Sandra Pesavento coloca no livro dela, alusivo aos 70 anos da URGS, inclusive problemas derivados da desapropriação dos prédios residenciais e as casas comerciais no local, porque a gente está ali no Bonfim, né? com uma atividade comercial e cultural, inclusive, muito intensa. Né? Então, por essas dificuldades do terreno e essas dificuldades com os moradores do entorno, né? O processo não foi tão fácil. Outra questão também interessante, na década de 60, foi a criação da Estação Experimental Agronômica. Essa Estação Experimental Agronômica ela fica em Eldorado do Sul, né? Foi comprada pela URGS em 1960, era uma fazenda imensa de 1.560 hectares, e ela serve como uma espécie de laboratório de pesquisa de campo e aulas práticas da graduação e da pós-graduação dos cursos de agronomia e até de outras unidades da URGS, como a veterinária e a ecologia. E nessa fazenda, né, então, desde o tempo da fazenda, existia lá uma edificação que é a Capela de São Pedro, que é uma capela que foi construída pelos moradores da antiga fazenda, né, a Fazenda de São Pedro. E quando a URGS compra essa área para fazer a estação agronômica, a capela permanece lá. Inclusive, isso está em documentos, né, oficiais da época, que os moradores pediram para que essa edificação não fosse destruída. E realmente, né, a edificação não foi derrubada. E ela é datada de 1893. Então, isso é uma novidade, né, inclusive para o nosso setor. A gente hoje considera ela como o edifício mais antigo do nosso patrimônio edificado. Anterior até mesmo a essa primeira geração dos prédios históricos que começa com a Escola de Engenharia em 1900. Né? Em relação a essas concepções arquitetônicas dessa segunda geração, existe o movimento moderno, né? Começa aqui entre os profissionais que estão envolvidos nele, vários nomes conhecidos, né? Como o Lúcio Costa, o Oscar Niemeyer, o Afonso Reide, o Atílio Correia Lima. E os arquitetos modernistas, eles buscavam o funcionalismo e o racionalismo nos seus projetos, que muitas vezes isso, na questão dos prédios da primeira geração, por exemplo, a questão ornamental e decorativa era extremamente importante e necessariamente a questão da funcionalidade ficava um pouco de lado. Aqui não. Aqui os projetos levavam em conta muito essa questão de esse local vai ser destinado para quê, né? Que características ele tem que ter para abrigar, por exemplo, uma instituição de ensino. Então, por isso, a busca desse funcionalismo, desse racionalismo. As obras desse estilo apresentavam como características comuns formas geométricas, em especial as formas curvas, isso é muito comum nos projetos do Niemeyer, sem ornamentos, sem aquela carga decorativa tão expressiva. As paredes, as fachadas elas não exercem uma função estrutural, por isso elas podem ser projetadas sem impedimentos. O uso de pilotis, de colunas, isso a gente pode ver, por exemplo, no prédio da reitoria da URGS, a fim de liberar o espaço sobre o edifício, permitindo o trânsito por debaixo do mesmo. Conjuntos de vidros na fachada contínuos, ao invés de janelas tradicionais, para criar uma relação desimpedida com a paisagem. E isso está relacionado com a integração da arquitetura com o entorno através de um projeto paisagístico, e daí a gente vai ver a projeção nesses prédios de terraços e até jardins dentro deles, para criar espaços de convivência e de lazer entre as pessoas. E a integração com as artes plásticas através do emprego de painéis de azulejos pintados, formando murais. Então isso é uma parte decorativa que aparece no caso, né? Mas ela é bem mais sutil. E em termos de inspiração, né, de ideias, o modernismo ele buscava a liberdade e o bem-estar. Essa arquitetura ela buscava se desvincular desse modelo dos pesados edifícios que foram construídos dessa primeira geração, por exemplo, que serviram, né, de ostentação, muitas vezes
embora fossem vinculados à instituição de ensino, mas até que no caso do Rio Grande do Sul, pela relação próxima com o PRR, servia como um signo de poder. E até mesmo, segundo alguns consideram, caso julguem, né, como expressão de regimes que podem ser considerados, de acordo com o pesquisador, como regimes autoritários, regimes opressivos, enfim, né. Então, se desvincular totalmente desses signos de poder e né, expressando a vontade política de algum determinado governo, para se colocar nessa questão de busca da liberdade, do bem-estar que é expressado nos edifícios através de cores claras, edifícios brancos, quentes, abertos, acolhedores, né, que receberiam bastante incidência da luz natural devido a esses conjuntos de vidros, né, que eram bastante utilizados, com amplos espaços de circulação. Então, esses arquitetos modernistas buscavam, né, que o prédio, então, representasse uma espécie de corpo saudável. Esse deve ser a grande função dele. Ele deve acolher bem as pessoas, ele deve ser funcional para os destinos que aquele prédio se propõe, né, ao contrário de outras correntes artísticas arquitetônicas que surgiram no final do século XIX, início do século XX. E quando começa o interesse pela preservação dos prédios históricos da URGS? A gente tem, nos anos 80 e 90, e eu cito novamente a Sandra, com muita propriedade ela coloca nesse livro da URGS dos 70 anos, se por um lado a cidade continua a crescer, né, a incorporar ícones da modernidade urbana, como shopping centers, e isso eu acho fantástico, porque realmente, né, não existe nada mais como ícone dessa questão do que pretende ser moderno que o shopping center, que as pessoas vão para aquele espaço e ali tem que conviver. Ao mesmo tempo que isso ocorre, uma parcela da comunidade e de homens públicos também, né, incluídos ali, passa a se preocupar, sociedade civil, homens públicos, passa a se preocupar cada vez mais com a preservação do seu patrimônio, a resgatar esses pontos tradicionais de referência, de urbanidade, a recuperar os prédios históricos, a retomar esses espaços de lazer, convivência e cultura que, de certa forma, estavam sufocados. E aí, inclusive, a gente pode citar o nosso projeto e como a universidade se posicionou a respeito disso, né? Na busca da preservação do seu patrimônio cultural, da sua memória, a URGS, por exemplo, né, e essa é a ação que eu acho que é realmente a mais contundente, a mais expressiva, inscreveu em 98 o projeto Resgate Patrimônio Histórico Cultural no Programa Nacional de Apoio à Cultura do Ministério da Cultura. O projeto foi aprovado em 1999. Em 2000 foi criada a Secretaria do Patrimônio Histórico para gerenciar o projeto. Em 2012 passou a designar-se Setor do Patrimônio Histórico, fazendo parte da Superintendência de Infraestrutura. Mas ela pretende, através das suas ações, então, preservar o seu conjunto edificado e também da primeira geração e da segunda geração, e também eu acho que o trabalho que nós fazemos aqui, inclusive nesse programa, e que a gente bate muito nessa tecla agora e que a gente espera que isso renda cada vez mais frutos, é de preservar as memórias imateriais, o patrimônio imaterial da universidade, a vivência dos seus trabalhadores, dos seus docentes, dos seus estudantes, porque isso cria uma identificação, um sentimento de pertença. E é só esse sentimento de identificação, de pertença, de acolhimento, de fazer parte de uma instituição, de algo que faz parte do seu cotidiano, que faz com que a pessoa sinta a necessidade de preservar aquilo e contribua para o desenvolvimento contínuo dela. É só através desse projeto, né, que envolve nós, profissionais aqui da universidade, como a comunidade, e nessa relação de aproximação, que a gente pode contribuir, eu acho, efetivamente, para a preservação não só do patrimônio material, como do imaterial. Boa noite, Diego, e muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Guto, a oportunidade de estar aqui conversando contigo. Acho que foi muito legal, podemos repetir futuramente. Uma boa noite a todos. Este programa é uma realização do Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura,
coordenador do projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS. Se você quiser saber mais informações sobre o projeto, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. O Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e de Diego De Vincenzi. Gravações e mesa de áudio, Jefferson Gomes. Boa noite a todos e feliz semana.